Neste capítulo, nós vamos falar sobre vinculação de planilha e formatação da sua planilha. Para começarmos a falar de vinculação entre planilhas, entre arquivos, imagine que eu quero, esse arquivo aqui se chama Laboratório BCA20. Vou abrir um novo arquivo, no arquivo, opção Novo. Vou abrir um novo arquivo em branco. E neste arquivo em branco, agora eu vou colocar os dois, que se chama pasta 1, eu vou colocar os dois lado a lado. Então, aqui eu tenho o arquivo pasta 1, que foi o que eu acabei de criar, e tem um outro arquivo aqui, pasta 2. Eu coloquei os dois lado a lado para mostrar para vocês que neste arquivo aqui eu quero fazer referência a este arquivo aqui, as informações que estão neste arquivo. Para isso, eu clico em alguma célula aqui nesse arquivo pasta 1, digito o sinal de igual e clico no outro arquivo. Ok? E teclo Enter. Veja que aqui ele trouxe a mesma palavra que está aqui do outro lado. Porém, veja que ele está vinculado. Veja a fórmula. Ele está fazendo referência aqui no arquivo pasta 1 ao conteúdo lá. Então, ele está dizendo assim, pegue a célula A1 da planilha A1 do arquivo tal. E é o que ele faz. O arquivo, para isso, não precisa estar aberto. O outro arquivo pode estar fechado. Quando você fecha o outro arquivo, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, vou fechar o arquivo. Tá? O que acontece nesse caso? Nesse caso, o arquivo que está vinculado, ele traz todo o caminho onde se encontra o outro arquivo. Em que pasta, em que drive, qual o nome do arquivo. Ele monta toda essa estrutura para você. Muito bem, agora nós vamos falar da parte de formatação. Vamos falar de formatação de fonte e de número, depois de preenchimento. Para formatar a fonte, você pode selecionar uma determinada região e clicar aqui nessa opçãozinha, tá vendo? Fonte. Aqui você tem o tipo de letra que você deseja, tá vendo? Quando você passa o mouse sobre, ele automaticamente muda, vai mudando o estilo, perceberam? Ok, perceberam? Aqui o tamanho da fonte que você deseja, viram? Na medida que você vai aumentando, ela vai aumentando o tamanho da fonte. Aqui você pode mudar a cor da fonte, perceberam? E aqui você pode mudar a cor de preenchimento, que é a cor de fundo, tá vendo? Vai ficar a cor de fundo da letra. Então, isso chama-se a parte de formatação de fonte. Outra coisa é, se você não quiser o preenchimento, basta clicar aqui. Aqui eu vou voltar ao normal, só para efeito de trabalho aqui conosco. Aqui você pode também mudar o formato dos números. Por exemplo, aqui veja que aqui está digitado no formato 2450, mas ele não está formatado. A gente pode formatar aqui, por exemplo, como número. Se eu clicar aqui nesse ícone, separador de milhar, ele fica assim. Ou, se eu clicar aqui nesse ícone moeda, eu acrescento o símbolo da moeda. Veja que isso é só formatação. Veja que aqui está mostrando o seu formato original. Aqui eu estou formatado. Da mesma forma como eu posso selecionar essas duas regiões aqui e formatar como porcentagem. Perceberam? Então, essa parte de formatação é muito interessante por isso. Tá? Além disso, vou colocar aqui uma coisa interessante para vocês verem. Aqui nós temos essas opções, como é que nós queremos alinhar, tá vendo? Nós queremos alinhar à esquerda, à direita, centralizado, a parte de cima, no meio. Aqui você pode fazer isso. Agora tem mais coisinhas aqui. Se você clicar aqui nesse botãozinho aqui no canto inferior à direita, você tem outras coisinhas aqui interessantes, como por exemplo, texto inclinado. Um exemplo aqui para você, tá vendo? Ok, veja como é que fica o seu texto. Meio bagunçado, você não dá para fazer isso em todas as células, mas ele fica inclinado. Ok, então dá para trabalhar bastante coisas aqui. Aqui tem mais outras guias, como por exemplo, número, que eu comentei com vocês, alinhamento, fonte, já comentei, borda, é uma cor da borda que você bota ao redor de cada célula, né? E o preenchimento de fundo é a cor que você vai colocar de fundo, que foi por aqui também que eu ensinei. A guia proteção, eu mostrei para vocês como salvar pasta com proteção. Nós falamos sobre isso aqui já, ok? Bom, você pode perceber que esse texto aqui, ele ultrapassa o limite da coluna, né? Da divisão da coluna, tá vendo? A gente pode evitar isso selecionando, por exemplo, esse texto aqui e pedindo para quebrar automaticamente. Então veja que ele automaticamente não passa do limite da linha. Aí o restante agora é só formatação. Uma opção bastante interessante é a opção de autoformatação, que é a opção aqui de estilos, tá vendo? Essas opções aqui de estilos, ou formatar como tabela.
Tá vendo? Tem várias opções aqui bastante interessantes de uma determinada região que você seleciona. Selecionar aqui esta região para você perceber e posso aplicar um determinado estilo. Viu como é que fica? Percebeu? Ou formatar mesmo como tabela. Tá? Ou formatar mesmo como tabela. Tá vendo? No caso aqui ele está dizendo só essa região. Vou clicar OK. Veja como é que ele aplica uma tabela, um formato de tabela na minha região.